Olá, muito boa noite e voltamos com o Mato Grosso News, agora com o quadro Cenário Business, esse quadro que vai te fazer mergulhar no cenário empresarial, vai te trazer estes desafios que passam os empresários, também vai te trazer essas experiências incríveis, histórias de sucesso que cada empresário possui. Empresários mato-grossenses, empresários que possuem longas histórias de determinação, de superação. E aqui no Cenário Business você confere tudo isso e muito mais. Hoje, o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa mais do que especial. É um cuiabano de 60 anos, pai de 4 filhos, avô de 3 netos, é o Valdisney Cunha de Amorim. Ele acumula mais de 47 anos de experiência no mercado de trabalho. O empresário visionário Valdisney, ele é pioneiro no Brasil em extração de dados desestruturados e robotização de processos com inteligência artificial. Esse é apenas um breve histórico dessa pessoa incrível que possui também uma experiência vasta no ramo empresarial e também nos desafios que passam esses empreendedores. Seja muito bem-vindo, Valdisney. Hoje o palco é todo seu. Boa noite a todos, boa noite, doutora Adliele. É uma satisfação imensa estar aqui presente com vocês, batendo esse papo e poder contar um pouquinho da nossa história e motivar quem estiver nos ouvindo e poder contribuir de alguma forma com as pessoas, né? Eu agradeço. A história do Valdisney, como a história de muitos empreendedores aqui em Cuiabá e no estado de Mato Grosso, é tecida de muitos desafios, de muitas superações. E eu começo já essa entrevista pedindo para que você fale, Valdisney, um pouco sobre a sua história, que inclusive é bem interessante. Minha história, ela não difere das maiorias das pessoas que nasceram nesse estado, o estado que vem passando por grandes transformações. Eu sou filho de um casal de servidores públicos. Meu pai, ele veio para Cuiabá, ele é oriundo da região do Pantanal. E nós aprendemos desde cedo a 2 tarefas: estudar e trabalhar. Então, aos 9 anos de idade, eu acompanhei ele, fui feirante. Eu até brinco com meus filhos, eu carreguei saco de sapato na cabeça durante muito tempo, levantava às 4 da manhã, e ia um pouco reclamando, mas depois você percebe que tudo aquilo ali, ele refletiu no teu caminhar, na tua vida, fazendo com que você valorizasse cada conquista, cada oportunidade que ia aparecendo no decorrer da tua caminhada, né? Então, diferente, a executiva de uma empresa multinacional por quase 20 anos, foi uma longa trajetória até chegar na ponta, na área de tecnologia, né? Então, foram muitos desafios. Eu sou uma pessoa realizada, bastante feliz, porque você tem que ter a resiliência de poder reconhecer as suas falhas, os seus erros e recomeçar, né? Então, a nossa experiência como empresário na área de tecnologia, eu penso que se deu por muita insistência, por muita força de vontade, por muita vontade de vencer, por muita oportunidade do ambiente que foram surgindo, né? E muito planejamento, e muito amor, né? E muita fé em Deus, apesar de tudo. Agora, a sua trajetória, né, é de mais de 47 anos de experiência no mercado de trabalho, com certeza, traz aí muitos desafios, mas histórias que marcam. Você se lembra de alguma história assim, que foi realmente marcante, impactante na sua trajetória profissional? Existem várias, né? Hoje, para você investir em tecnologia, um estado, que nem Mato Grosso, que até então não tinha muita tradição em investimento em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Eu estava conversando com a senhora, esse cenário tem mudado gradativamente. Hoje, para quem não sabe, aqui em Mato Grosso existem várias empresas que atuam a nível nacional. Nós temos aí a Associação das Empresas de Informática e Tecnologia,
que tem trocado experiência, então a gente consegue perceber o quanto esse estado ele é pujante, não somente no agro, mas na parte de tecnologia também, tá? Graças a Deus o estado tem demonstrado sensibilidade com a gente através de fomentar a mão de obra. Nós tínhamos que buscar, a maioria das vezes, engenheiros de dados, cientistas de dados, desenvolvedores fora do estado, porque aqui você não tinha ainda essa história de formar a mão de obra para essa área, né? Hoje, nós temos em torno de 7 escolas técnicas formando profissionais através do governo do estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, isso foi um grande desafio para a gente chegar onde nós chegamos, tá? Sobre histórias, assim, nós temos tantas, eu vou tentar relembrar aqui uma. Nós nos especializamos em validar dados. Eu vim de uma empresa que falava, olha, a informação é tudo. Só que você tem que ter informação, ela tem que ser fidedigna e ela tem que ser in just time. O que é isso? Você tem que confiar naquela informação e você precisa ter aquela informação naquele momento, né? Eu até brincava, você vai passar uma rua, foi atropelado, você precisa saber onde que fica o pronto-socorro com precisão e tem que ser naquela hora. Senão, mais tarde, não resolve mais, né? Então, nós fizemos o nosso primeiro projeto de validação de dados. Foi numa área bastante sensível, que foi na área de dados de servidores públicos, onde hoje, na economia brasileira, praticamente na área de serviços públicos, 50% da receita líquida corrente é gasto com o pessoal. Então, quando nós conseguimos validar uma base de dados de mais de 100 mil servidores, bilhões de dados, e aquilo ali, ele funcionou, ele realmente fosse como um nascimento de um filho. Então, aquilo ali foi um ponto que marcou muito para mim, foi ver todo aquele trabalho de pesquisa e desenvolvimento de uma tecnologia que até então não tinha sido experimentada. Ela foi realmente para, digamos assim, para um ambiente real e funcionou. Foi um momento de felicidade, valeu a pena todos os anos de pesquisa, tá? Isso foi no ano de 2008, inclusive foi o ano que nós registramos a nossa primeira patente de aprendizado de máquina de reconhecimento de padrões. E nós começamos a fazer essa pesquisa no ano 2001, no ano 2002, quando não se ouvia falar praticamente de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? Sim, de reconhecimento de padrões. Após a inteligência artificial, o mundo se revolucionou, né? E vem se revolucionando cada vez mais, né? Se o mundo ele se transforma cada vez mais, tecnologicamente é muito mais rápido, né? Nós temos aí agora recentemente a história do site do GPT, que os Estados Unidos estavam lá com o teu produto, demorou um pouco, veio a China, surpreendeu todo mundo com a tecnologia mais avançada e mais dinâmica e mais assertiva. Então, como diz, a única certeza é a mudança, né? Então, eu sou uma pessoa realizada, muito feliz, e a gente estava falando sobre empreendedorismo, né? É você perceber possibilidades de mudanças, de melhoria no ambiente, que transforme as pessoas e as coisas que você vive, né? Então, eu tenho essa percepção de estar sempre buscando transformar tudo e todos para melhor, né? Esse é um pouquinho da minha história. Agora, numa conversa prévia, antes da entrevista, você afirmou com convicção de que mesmo diante do cenário brasileiro, Mato Grosso ainda é um cenário propício para se investir e para se empreender. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Infelizmente, o Brasil ainda são vários países dentro de um único país. Então, nós temos negócio em alguns estados. Aí, quando você vai num estado tipo São Paulo, Mato Grosso, Goiás, são realidades diferentes, tá? O estado do Mato Grosso, todo mundo acompanha, né? O crescimento, a pujança que é esse estado. O Mato Grosso, pelos dados do Instituto Mato Grossense acho que é de estudos agropecuários, produz o que o Brasil produzia no ano 2012. E essa lacuna ela tem cada vez mais se estreitado. Então, daqui a pouco, o Mato Grosso vai estar produzindo, em termos do agro, o que o Brasil produz. E junto com isso aí vem o quê? Vem necessidade de novas empresas, vem necessidade de novos produtos, vem necessidade de infraestrutura. Então, é um campo farto para você empreender, né? Nós temos aí a ferrovia chegando no nosso estado. Imagina a transformação que isso vai ter.
Então, o empreendedorismo é isso, você está ligado nas mudanças, perceber as necessidades e está disposto a arriscar, né? E resiliência para saber que o erro faz parte do aprendizado. Agora, a sua empresa, como você bem disse, né, ela trabalha e atuando com inteligência artificial, robotização de processos, mas na prática, quais são os setores que mais são beneficiados com a automação inteligente? Em geral, todos os setores necessitam, tá? Cada vez é mais presente na nossa vida os dados, a inteligência artificial. Nós conseguimos aí, digamos que seja uma façanha para uma empresa local de Mato Grosso. Nós ganhamos um processo agora no maior estado da federação, que é o estado de São Paulo. Nós vamos validar todos os dados referentes à folha de pagamentos. São mais ou menos 550 mil servidores e 130 bilhões de reais em despesa. Então, para nós é uma grande satisfação. Você está sendo reconhecido, você está conseguindo ter esses resultados através de muitos e muitos anos de pesquisa e de algumas derrotas também, né? Mas aprendizado. Então, para mim, é um momento único de bastante alegria. Além de um momento importante, para fechar aqui, eu só gostaria que você falasse sobre a sua paixão, que também é o esporte. É uma paixão, começou com uma situação com o meu filho, que acho que foi o único que me puxou na questão de futebol, e isso me envolveu onde eu vi uma oportunidade de empreender. Eu peguei um time aqui tradicional da cidade de Cuiabá, o Irapuru, e transformamos ele junto com o apoio de toda a família, o Irapuru, que é um time familiar praticamente, onde está todos os pais envolvidos, numa empresa, né? E nós fechamos uma parceria agora com os Emirados Árabes, já aqui oficializando, onde nós vamos levar o time agora, final do ano, para fazer alguns amistosos e fazer intercâmbio de atleta. Eu vejo que o esporte ele é importante para a vida das pessoas e como negócio, né? Ontem nós tivemos alguns jogos aí no Campeonato Mundial Interclube e praticamente fomentou a economia, né? Então você vê bares, restaurantes, Uber, fazendo com que a economia se movimente. Então eu estou juntando o prazer, a paixão, o amor com o empreendedorismo, uma oportunidade de negócio. Então é isso aí, essa é a história do Walt Disney, ele que é um empresário incrível, que possui uma vasta experiência no empreendedorismo e com certeza tem muito a acrescentar. Hoje o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade em estar aqui conosco e compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço aí a oportunidade, a toda a equipe, toda a direção do Record News, tá? E estou à disposição, cada vez mais aprendendo. E que esse sucesso que você está começando, ele seja longo. Nós temos muito caso de sucesso aqui no nosso estado, tanto na área que eu trabalho em tecnologia, como eu falei, tem muitas empresas aqui que muitas pessoas desconhecem, mas estão no Brasil inteiro, transformando vidas e transformando pessoas em ambiente de negócio. É isso aí, esse é o Walt Disney. E histórias como a dele, você só confere aqui na Record News, no quadro Cenário Business. Agora eu vou a um breve intervalo comercial e logo mais nós voltamos com o Mato Grosso News com Alessandro Oliveira.